a verdade das ruas, a realidade sem maquiagem, na maior megalópole das Américas, São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, no centro histórico, local luminoso e tenebroso ao mesmo tempo. Os dois lados existem, locais históricos, imponentes e até turísticos, locais extremamente perigosos. A noite é incerta. A única certeza que nós temos é a incerteza. Uma visão panorâmica, aliás, eu digo, nunca mostrada antes. São Paulo, uma visão panorâmica, a cidade da noite. Eu sou o Vox. Salve, salve. Estamos no centro nervoso de São Paulo, em frente à Praça do Patriarca. Como vocês veem, a realidade social aqui se mostra, aqui se revela. É a pura realidade. É a realidade das ruas. E você não verá isso na grande mídia, certamente. Nós acabamos de passar o edifício da prefeitura, o edifício Matarazzo, que já foi uma das famílias mais poderosas do mundo. Nós estamos na rua Líbero Badaró. À esquerda, vocês viram o Hotel Otton, antigo Hotel Otton. Aliás, a placa Hotel Otton está lá. Um hotel que já foi 5 estrelas, que já abrigou Elizabeth II e um príncipe do Japão. Eu digo isso para mostrar a antiga nobreza deste local. Este local que já foi o centro financeiro de São Paulo, que já foi um centro certamente turístico, em que as pessoas vinham para tirar foto, porque aqui era onde estava o esplendor de São Paulo. O antigo esplendor. Não que o brilho se apagou completamente, não. Mas, certamente, o centro passa por uma grande decadência. Porém, eu destaco, isso é de muito já. O centro, em certas partes, já foi chamado de boca do lixo algumas áreas. Algumas áreas hoje é a famosa Cracolândia. Aqui, neste local, por exemplo, tem a Faculdade de Direito de São Paulo, uma prestigiada faculdade, que é da USP, que vem gente importante, que gente importante já foi formada, prefeitos, governadores, salvo engano, até presidente. Isso mostra a grandeza deste local. Porém, desde muito, o centro de São Paulo vive uma grande decadência. São tempos difíceis, são tempos obscuros e até tenebrosos. Falando um pouco de iluminação, a iluminação do centro de São Paulo melhorou substancialmente. Está boa, não está ruim. Mas no sentido figurado, a escuridão, ela é muito forte, ela é muito densa. É a pura realidade. Esta parte, como vocês veem, há obras de troca de pavimento. Isso mostra o outro lado da moeda. O lado de mudança, de transformação. Muitos criticam, eu prefiro não falar nada porque eu quero ver quando terminar e dar a minha opinião sincera. Neste local vocês veem, é um desafio, né? Falando um pouco de quem caminha por aqui, é um desafio, né? Já pensou se eu encontro uma pessoa chapada, um maluco bem louco? Às vezes é possível.
A chapa pode esquentar, é a realidade, é a realidade. O centro é um desafio. Como vocês veem as obras, o centro é um desafio. E a única certeza, de noite eu já destaco, de dia é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra. À noite, às vezes, dependendo do horário e do local, o centro de São Paulo é muito grande, a única certeza que nós temos é a incerteza. É uma realidade brasileira, aliás. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, ou não é para principiantes. Eu sempre repito porque, para mim, essa frase ela tem um sentido... É uma frase eloquente deste grande músico brasileiro, um dos maiores, certamente, Tom Jobim. Aqui é uma parte que já foi mudada, né? O piso já foi trocado, dessa parte aqui. Mas não foi limpo, então não dá para ver de forma clara. E a verdade também é que para se ver a obra que está sendo trabalhada, né? Para se ver o piso aqui com clareza, é melhor de dia, né? Nessa parte que já foi trocada. Essa aqui ainda está sendo... O trabalho está sendo feito. Olhem aqui. Outra coisa que se destaca, né? De noite, com essas luzes, olha como a pichação é intensa. Às vezes, pode lembrar... pode não, lembra um local meio estranho. Abandonado, talvez. A pichação é realmente intensa. E sempre os problemas, a realidade social, a triste realidade social. Quem anda no centro vê isso. E o centro tem outra característica. O centro, e principalmente de noite, mas de dia também eu já vi dias de dia obscuros, dias tranquilos, como eu disse. Andar no centro de São Paulo é uma verdadeira caixinha de surpresas. O local, que tem locais imponentes, prédios, a Fundação do Banco do Brasil tem um edifício lindíssimo mesmo. Lindíssima estética, assim, acho que é neoclássica, alguma coisa do tipo. Eu vejo locais imponentes, mas eu vejo locais assim meio... extremamente pichados, zoados. É bem interessante. Como eu sempre digo, nós vemos no centro de São Paulo uma realidade de dois lados. Às vezes, por tantos problemas e dores, eu lembro de Arthur Schopenhauer, que disse que o mundo é um vale de lágrimas. Eu não acredito nisso, porém, em certa medida, não é uma mentira. Outro filósofo que eu lembro também é Friedrich Nietzsche, que disse que se você olhar muito para o abismo olha para você. Interessante isso que Nietzsche disse. Eu já vi bastante coisas assim que trazem até perturbações psicológicas, né? Muito sofrimento, muita dor. É a realidade das ruas, é a triste realidade que se manifesta no contexto do centro de São Paulo, em muitos locais, e como eu disse, às vezes de modo uma surpresa, ou seja, às vezes você vai numa rua, está tudo bem, tudo tranquilo. Outra noite você vai na mesma rua, você vê cenas assim terríveis, terríveis. Eu já vi pessoas andarem como verdadeiros zumbis. Eu já vi. Não vi na TV. Eu vi na minha frente. Eu já vi coisas que nem dá para falar, né? Há alguns anos eu já vi, aliás,
No ano passado, a São João estava parecendo uma favelização do centro de São Paulo. Na verdade, em relação aos anos anteriores, o centro tem melhorado bastante. Tem sim, tem sim. Na verdade, quem mora na região central, quem trabalha até, sabe que aqui na Sé teve a parada das substâncias K, né? Que tava insano aqui. Tava insano, tava bruto. Tava uma triste realidade. Melhorou muito. O policiamento está ostensivo, fortíssimo, e há uma necessidade. O Brasil é uma desordem. No Brasil, eu repito, a única certeza que nós temos é a incerteza. E a catedral brilha, né? É bem simbólico. É como uma luz que ilumina este local, que em muitos aspectos é tenebroso. É tenebroso. E destacando, né, as diferenças entre o dia, a tarde e a noite, destacando também a incerteza, ou seja, pode haver dias muito tranquilos e dias nada tranquilos. Nada tranquilos. É uma caixinha de surpresas, né? É uma caixinha de surpresas. Eu me lembro até da turista espanhola que estava passando em São Paulo e queria conhecer o centro histórico. E ela foi, rapaziada, e pegaram, acho que a bolsa dela, salvo engano, tá faz um tempo já. Mas eu gosto de lembrar porque me marcou. Pegaram, salvo engano, a bolsa dela, tinha carteira, passaporte, lá era uma parada assim. E ela deu até uma entrevista chorando triste. Imagina, né? Essa moça voltando para o seu país, falando as verdades, não é falando mal. Ela não vai falar mal de onde ela veio. Ela vai falar as verdades. A verdade não é falar mal. Catedral da Sé, certamente o local luminoso que ilumina a praça do mesmo nome, a Praça da Sé, que é uma praça bem legal, que já esteve fechada, que já esteve em 2020, eu lembro que eu passei aqui, estava aterrorizante, parecia um filme, e não era um filme da Disneylândia, vocês podem ter certeza, vocês, né? Eu falei vocês podem ter certeza, não era um filme da Disneylândia e nem da Branca de Neve e dos Sete Anões. É insano, é insano, é insano, é insano. Tem até, né, essa região aqui da Sé, eu acho bem estético, eu sempre falo da estética porque eu amo a estética. Essa parte que eu passo aqui na Sé, principalmente deste lado da calçada, fica bem estético. Detalhe, falando um pouco de estética, a iluminação, esses postes eu acho muito legais, eu acho tem uma aparência antiga e bonita que dá uma parada assim do passado. E São Paulo é uma cidade histórica, né? É uma cidade histórica, fundada ali no pátio do colégio. Tem história, São Paulo tem história. E muitos indivíduos têm uma grande história aqui, tem lembranças. Tem histórias de romance, tem histórias de problemas, tem histórias de grandeza, que poderiam até ser escritas em livros. Cada um tem um livro da sua própria vida. E São Paulo escreveu em muitas vidas. Cada um é um livro, cada um de nós. E eu, passando por aqui, sempre, cada dia, deixa algumas marcas em mim.
algumas marcas, às vezes, de desencanto, de dor, de tristeza por ver muitas coisas negativas. Mas eu vejo coisas positivas e eu vejo uma história, e eu vejo a minha própria história. Andando por aqui, coisas são escritas no meu coração, coisas são escritas na minha mente, que permanecem e permanecerão até o fim dos meus dias neste mundo, que Schopenhauer dizia que era um vale de lágrimas. Mas eu não concordo com o filósofo alemão. Eu acredito até que parcialmente eu concordo, mas não totalmente. O mundo tem a sua parte luminosa e a luz é poderosa, é como o sol de verdade. É como o sol que nasce, ilumina tudo e todos e se põe. Esta parte do centro é muito bonita, muito bonita. Palácio da Justiça, vários palácios. Esta avenida aqui na região da Sé, muito larga, avenidas largas dão uma aparência legal também. O centro, lá, o miolo do centro é caracterizado por ruas curtas, algumas estreitas, alguns becos, mas esta parte é bem larga e bem bonita, esses edifícios com esta aparência dourada, em estilo barroco, neoclássico, clássico. Esses estilos, eu não sou arquiteto, mas eu gosto de observar, eu gosto de contemplar e ver. E nessa região, como vocês veem, outro ponto, né, do centro de São Paulo, que é o esvaziamento. Chegou às 7 horas. Muitas regiões, 7, 8, 9, começa a ficar bem vazio, bem vazio. Como eu sempre digo e sempre tenho que repetir, é uma característica dos nossos tempos. Certamente não é só São Paulo, mas pelo estigma, o estigma do medo, o estigma da segurança, que são realidades, mas tem também o estereótipo, os dois são verdades. A realidade e o estereótipo é um carimbo que permanece, e certamente precisará de algum tempo para ser mudado, se for mudada, antes de tudo, a realidade. E nós esperamos que isso aconteça. Como vocês veem, eu gosto da noite, eu gosto da estética da noite, até do clima, do ar, é mais fresco. Nós já estamos no inverno, está começando a esfriar. Então, tem todas essas características. E se nós fizermos comparações, o conhecimento é por comparação. Às vezes algumas pessoas pensam que não se deve comparar. Não, é o contrário disso. Eu sei que algo é pequeno, porque o pequeno tem relação com o grande. Eu sei que algo é quente, porque o quente tem relação com o frio. Isto significa que o nosso conhecimento é por comparação. Então, fazendo uma comparação com outras cidades do mundo, outras cidades grandes, aqui é o centro histórico da maior megalópole das Américas, uma das maiores do mundo. E nessa relação, São Paulo é bem vazia. Já destaco de novo, de noite, mas eu já vim de dia. Em relação a anos anteriores, a décadas anteriores, é muito vazio. É muito vazio. É muito vazio. E de noite nem se fala, né? Nem se fala. E não precisa ser tarde da noite. É por causa do estereótipo, do medo. Porque tem espaço para coisas noturnas, entretenimento, lanchonetes, cafés mesmo. Cafés, eu vejo isso em outros países. É
Claro que eu destaco as diferenças culturais dos países. Isso é diferente. Como vocês veem, não está tão tarde. Não está tão tarde. No relógio ali, né? 8h30. A catedral brilhando. Eu gosto de uma visão também dessa parte da Sé em relação à catedral. Fica bem bonito. E nesse vídeo, como vocês estão vendo, vocês veem a realidade da noite, a verdadeira realidade. A realidade que não vemos na TV ou na grande mídia. A grande mídia com as suas novelas, e não fazendo só críticas, há novelas boas também. Eu falo os dois lados, sempre eu destaco isso. Mas as novelas, nós só vemos gente bonita, gente maquiada, desses autores que moram no Leblon e que escrevem os seus roteiros a partir das suas bolhas, com seus dramas plásticos e muito longe da realidade. Aqui é a realidade das ruas, às vezes a triste realidade das ruas e às vezes a alegre também, aquela que marca histórias, que nos faz dar risadas. Como eu sempre digo, a realidade tem dois lados, expressado muito bem pela manifestação do mundo, né, que é aquele símbolo chinês, da metafísica chinesa, do Yin e Yang, em que há o símbolo do círculo e ao preto e ao branco, e um está dentro do outro. E eles se distinguem ao mesmo tempo, e são... É bem interessante. Esse é um assunto bem interessante, é um assunto mais metafísico e filosófico, mas esse símbolo expressa aquilo que eu sempre digo, da realidade, e que ela se manifesta de dois lados. Num modo simples de dizer, como numa moeda, a cara e o coroa. E, como eu sempre digo, isso eu expresso nos meus vídeos, nessa narração, que eu vejo os dois lados. E às vezes, depois de caminhar muito, às vezes 10, 15, 20 quilômetros, eu chego cansado, às vezes abatido, às vezes triste, e às vezes feliz, às vezes alegre, às vezes dizendo para mim mesmo: caramba, foi um bom trabalho, foi um bom trabalho. Um trabalho que é histórico, que vai permanecer. E neste vídeo que eu estou passando em locais que eu nunca passei, e terminarei mostrando São Paulo numa perspectiva totalmente diferenciada. Uma das visões mais bonitas de São Paulo, jamais mostradas em vídeo. Vocês vão ver na parte final do vídeo. Eu comecei este vídeo numa parte bem triste ali na Praça do Patriarca, em que a realidade social se mostra de forma eloquente, de forma clara, de forma robusta, a mais pura realidade, sem maquiagem, sem massagem. O Brasil, pela sua possibilidade baseada nos seus recursos. Quando eu falo recursos, é recursos humanos e recursos materiais. Baseado nos seus recursos, o Brasil não poderia ser o que é. Baseado nos seus recursos, nós deveríamos ser uma potência. E às vezes parece que muitos pensam, e até eu mesmo, uma potência somente econômica. Não, uma potência cultural, uma potência intelectual, uma potência até militar. E eu me pergunto, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós não somos
O Brasil é o país do carnaval. O Brasil é o país do futebol. E é bem interessante que a grande mídia sempre exalta. Eu não estou falando contra essas coisas, mas porque nós somos isso e não somos uma potência socioeconômica, uma potência intelectual, os porquês, eles permanecem. E as respostas devem ser buscadas. São Paulo, uma cidade com muita luz, com muitos pontos históricos, com muitos locais estéticos, com muitos locais bonitos. São Paulo poderia ser uma cidade global. São Paulo é desconhecida na maior parte do mundo. A cidade conhecida no Brasil é o Rio de Janeiro, por causa das belezas, né? Por causa da estética, por causa das praias e outras coisas, algumas que não convém até falar neste vídeo. Nisso fica claro que o Brasil, muitos até dizem que o Brasil, entre aspas, ainda é uma colônia das grandes potências. Isso deve ser pensado. As aparências enganam. As aparências, elas são como maquiagem. A verdade, ela sempre, ela está num nível mais profundo, num nível mais underground. Eu gosto dessa palavra. Essa palavra revela muita coisa. É de baixo, né? É como o metrô. É um simbolismo bem interessante. O metrô é um transporte que ele está debaixo da terra, debaixo do solo. Ele leva as pessoas de um local para o outro, como se a verdade estivesse debaixo. Em cima fosse o território, a área das aparências. Aliás, isso nos leva até o famoso Platão, com a sua alegoria da caverna, do mundo das aparências e da realidade, do mundo dos sentidos e o mundo de uma realidade mais profunda, mais substancial. É bem apropriado eu estar aqui nesta parte final deste vídeo e mostrar São Paulo em perspectiva, nesta região, neste local luminoso e bonito. E São Paulo em perspectiva, a cidade que tem a sua luz e que é forte, mas que tem o seu lado dark, escuro, o seu lado com problemas, às vezes que parecem até insolúveis, mas não o são, certamente. Como nós podemos, num sentido mais global agora, Brasil, sermos aquilo que nós podemos ser,
Às vezes eu penso que o Brasil, ele é um milagre. Ele é um milagre. Eu estive pensando na América do Sul, não vou falar da América do Norte, da América do Sul, em que a América do Sul foi dividida, falando da América do Sul, foi dividida entre portugueses e espanhóis. Todos os países que hoje constituem a América do Sul espanhola, de língua espanhola, elas eram um continente único, uma área única, e elas se dividiram. Eu estive pensando como o Brasil não se dividiu. Isto tem vários pontos que não é propósito falar deles agora. Eu vou estudar mais. São Paulo em perspectiva, a cidade da noite, às vezes da luz e às vezes das trevas. Como o Brasil não se dividiu como os outros países, como a América espanhola. Será que não há um propósito divino? Será que não foi a providência? Fica a pergunta. Porque o Brasil, em muitos aspectos, existe a unidade territorial, mas a unidade real não existe. As culturas das regiões são muito diferentes. O Brasil, em muitos aspectos, é uma confusão. Isso 99,999 concorda com isso. O Brasil é uma confusão. E a unidade do Brasil é frágil, é superficial. Mas, mesmo sendo frágil e superficial, de algum modo, ela existe. O frágil e o superficial existem, mesmo que sejam frágeis e superficiais. Este é um assunto que deveria ser tese de doutorado. Esse é um assunto que deveria ser abordado. Se a mídia tivesse interesse em fazer o Brasil crescer, estes seriam assuntos que deveriam ser abordados. Porém, para a grande mídia, o carnaval é mais importante. O futebol é mais importante. Eu gosto de futebol, não tanto quanto gostava antes. Hoje não acompanho muito porque parece que é só grana mesmo, né? Mas eu já gostei muito. E não gosto de carnaval, mas também não tenho nada contra. Porém, enquanto nós continuarmos ser o país do carnaval e o país do futebol, sem darmos a importância às questões substanciais que importam, nós sempre seremos um país de terceiro mundo. E até, para muitos, uma colônia moderna. Vejo vocês no próximo vídeo. Até!